Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma lição introdutória à ética. Na videoaula de hoje trataremos da chamada Ética do Respeito Universal, elaborada por vários pensadores contemporâneos, em especial por Ernest Tugendhat. Bem, somente para lembrar, estamos tratando agora de modelos deontológicos da ética normativa contemporânea. Bem, nesse sentido, uma das principais propostas de ética deontológica foi também uma certa reformulação da ética de Kant, unindo agora elementos da ética kantiana, uma certa reformulação do imperativo categórico, com a noção de direitos, que já veremos como é feito. Bem, então, para começar, eu gostaria de lembrar que, por exemplo, Habermas, como vimos na última videoaula, dá uma certa ênfase ao critério de universalização das normas na sua ética discursiva. Tugendhat notabilizou-se por insistir que a chamada segunda formulação do imperativo categórico, a fórmula do fim em si ou da humanidade, que já reproduzirei, é a mais importante sob o ponto de vista do conteúdo da ética kantiana. Bem, e é nesse sentido, então, que ele faz uma contribuição significativa aos debates contemporâneos. Para começar a apresentar o pensamento dele, eu vou indicar esse livro que está aí projetado, chamado Verdade e Respeito, a filosofia de Ernest Tugendhat, que eu organizei, que reúne uma série de artigos que discutem o pensamento de Tugendhat, desde os seus aspectos lógicos semânticos, passando pelas suas contribuições em outros domínios da filosofia da linguagem, da filosofia da religião, do pensamento místico, e principalmente uma discussão sobre os seus pensamentos éticos. No final desse livro, o próprio Tugendhat respondeu alguns artigos. Esse livro foi organizado em função de uma comemoração dos seus 75 anos, seu Festschrift. Bem, hoje o Tugendhat tem mais de 90 anos, é um autor vivo, e passou por diferentes fases de reflexão filosófica sobre a moralidade. Então eu projetei ali as três principais fases e as obras que ele, não são as únicas, que ele escreveu, que são características desses diferentes períodos. Então, claro, o Tugendhat vem para a filosofia a partir de uma influência fortemente fenomenológica, a partir da leitura de Ser e Tempo. Inclusive, o Tugendhat se tornou mundialmente conhecido por um livro que ele escreveu sobre o conceito de verdade, em Russell e em Heidegger, onde ele faz uma objeção à ética à concepção de verdade de Heidegger. Bem, então o Tugendhat teve uma primeira formação fenomenológica, mas em 1965 ele passou um ano em Ann Arbor, em Michigan, e ele, entre aspas, se converteu à filosofia analítica. Diz que ficou impressionado com a argumentação, a clareza e as contribuições que a filosofia analítica estava fazendo naquele momento, à filosofia da linguagem em particular. Foi só mais tarde, no finalzinho da década de 70 e durante a década de 80, que Tugendhat começou a trabalhar questões de ética e política. Então, num primeiro momento, num livro que é chamado Problem der Ethik, que é uma coletânea de artigos, ele tem ali não apenas as Drei Vorlesungen, onde ele elabora uma perspectiva na ética contratualista, mas ele tem outros artigos. Então, em especial ele faz uma crítica à noção de posição original, de John Rawls, que foi, na verdade, quem reabilitou o contratualismo na filosofia contemporânea,
Nós vamos estudá-lo na próxima videoaula. E tem outros artigos, por exemplo, comparando a ética antiga e ética moderna, mas essas 3 lições, né, Drei-Vorlesungen, elas são importantes porque ali o Tugendhat faz tem um primeiro acesso que ele chama semântico, né, faz uma análise dos usos da linguagem moral. Então, muito inspirado também em Wittgenstein, discutindo com a perspectiva pragmática do Habermas, ele elabora uma teoria contratualista. Posteriormente, ele foi muito criticado, né, pela filósofa feminista Ursula Wolff, e ele escreve retratações, que também fazem parte dessa obra. Né? E nessas retratações, ele começa a formular uma ética do respeito recíproco, né, de inspiração kantiana. Bem, nos anos 90, daí ele desenvolve essa perspectiva, essa ética do respeito, né, universal, bastante inspirado na ética de Kant. Né? Então, a obra principal aqui é essa chamada Vorlesungen über Ethik, né? Que também é escrita em forma de uma conferência imaginária, né? São lições, e que eu já vou apresentar a ideia principal. Nós temos em língua portuguesa uma tradução pela Vozes, né? Lições de Ética. Eu tenho aqui a 7ª edição, mas eu já vi que várias outras foram feitas, né? Então a tradução foi paulatinamente sendo aperfeiçoada. Ela começou lá em Porto Alegre com um grupo de doutorandos sob a orientação do Ernildo Stein, e depois ela foi revista, né, pelo Ronay, que é professor de Santa Maria, e agora está uma boa tradução. Bem, mas depois, né, de receber novas críticas, o Tugendhat percebeu que, segundo a autocompreensão dele, né, ele tinha cometido uma série de erros nesse livro, e aí ele voltou a uma espécie de contratualismo. Claro, agora ele qualifica como contratualismo simétrico, e um dos textos onde ele apresenta, né, é esse livrinho, Dialogue in Litícia, que é escrito em forma de diálogo exatamente para possibilitar essa autorreflexão, né, que o Tugendhat faz, revendo a sua teoria. Bem, então essas são as diferentes fases. Eu vou me concentrar aqui na reformulação que ele faz da ética de Kant, exatamente porque o contratualismo eu vou apresentar na próxima videoaula. Né? Então eu gostaria de repetir esse ponto, enfatizar, né, ele de alguma maneira já apareceu. O método que o Tugendhat utiliza é um método estritamente Wittgensteiniano, de análise do significado das palavras, dos conceitos éticos fundamentais, da natureza dos juízos, a partir dos seus usos. Né? Então é buscando uma clarificação conceitual que Tugendhat elabora a sua teoria ética normativa. Né? Bom, e um outro ponto importante aqui é que Tugendhat não se compromete com uma moral em particular, muito menos com a moral, digamos, né, supostamente a única que existiria, uma moral imutável, eterna, etc., né, válida em todos os tempos e lugares. Mas o ponto de partida dele é um conceito formal de moralidade, que ele diz que ele tirou da antropologia, particularmente da etnologia, né? E que significa para ele simplesmente um sistema normativo livre. Né? Então, nesse sentido, ele admite a existência fática, né, de vários sistemas morais, e o que ele apresenta, quer dizer, a ética do respeito universal, tem uma certa função de possibilitar, então, uma certa coexistência entre esses sistemas normativos também. Né? Bem, então com essas observações mais metodológicas e esse esclarecimento inicial conceitual,
Eu vou agora passar por uma questão, quer dizer, que é o modo como ele efetivamente trabalha a elucidação de alguns conceitos morais. Né? Então, há muitos conceitos que eu poderia ter escolhido, além de bom, correto, etc. Né? Esses já foram, de alguma forma, trabalhados nessas lições introdutórias. Então, eu escolhi a questão aqui, o que significa ter um direito. E vocês já vão compreender porque ela é uma questão central para Tugendhat. Né? Então, somente repetindo, apesar do nome, né, de acesso semântico à moral, ele faz uma análise dos usos das palavras morais, que outros autores chamam de um acesso, então, pragmático. Né? Mas essa divergência, digamos, é puramente terminológica, dado que o que se faz mesmo é estudar, digamos, né, os usos das categorias éticas morais fundamentais ou os usos que nós fazemos dos juízes morais. Né? Bom, e o Tugendhat faz uma distinção entre diferentes usos e diz que a diferença entre um uso com significado genuinamente moral, por exemplo, de bom, correto, de outros usos, por exemplo, extramorais, se eu digo este é um bom lápis para escrever, etc., né? A palavrinha bom aqui se refere a uma certa função que esse lápis desempenha e não tem nenhuma conotação moral. Né? Agora, se eu digo, né, por exemplo, fulano de tal é uma boa pessoa, com isso eu posso estar qualificando esse indivíduo, né, essa pessoa, não relativamente a uma função que eventualmente ela desempenha. Né? Vamos supor que ela seja, digamos, sei lá, professora. Então, eu não estou dizendo que ela é uma boa professora porque ela explica bem, didaticamente, né, os conteúdos da disciplina dela. O que, na verdade, eu quero dizer, segundo o Tugendhat, é que ela é uma pessoa, um bom ser humano, né, uma boa representante, digamos, né, da nossa espécie qua pessoa, né, enquanto pessoa, ponto. Então, sempre que nós estamos diante desse uso mais ou menos imperativo, né, dos juízos morais, nós dizemos faça isso, faça aquilo, ou fulano de tal é um bom companheiro, né, nós estamos usando as palavras no sentido genuinamente moral, né, que o Tugendhat diz que é gramaticalmente absoluto. Né. Bem, em relação agora a ter um direito, né, também é necessário que a gente esclareça o que significa ter um direito. Né? Antes de nós atribuirmos direitos específicos às pessoas, né, é necessário uma análise metaética do que significa ter um direito. Né? E Tugendhat faz isso. Né? Ele faz uma diferenciação de diferentes sentidos do nosso uso da palavrinha direito. Né? Aliás, aqui só para lembrar da importância desse estudo, né, nós temos análises muito boas, né, feitas, por exemplo, nesse caso, a partir de estudos jurídicos, né, do Hohlfeld, que é desde 1919, que é conhecido, onde se mostra a pluralidade de sentidos da palavrinha direito e se procura esclarecer os diferentes usos, né, os diferentes significados dessas palavras. Então, por exemplo, né, é muito diferente a gente dizer que tem um direito, né, no sentido em que a gente pode exigir algo. Né? Então, vamos lá, somente para ilustrar. Né, se a gente diz que todo brasileiro tem direito à saúde, é porque, enfim, está lá na Constituição, que é uma obrigação do Estado garantir, né, artigo 196 da Constituição, e eu então estou ou exerço esse meu direito, né, no sentido subjetivo que eu posso exercê-lo ou não, no sentido em que eu tenho uma reivindicação legítima de exigir que o Estado me proporcione ao menos, sei lá, um sistema de assistência à saúde digno no qual eu posso ser tratado caso adoeça. Né? Mas vocês estão vendo aí que tem outros sentidos. Né? Então, muitas vezes,
Um direito é algum tipo de permissão para fazer algo ou não. Então, em geral, quando nós falamos de que temos direito à liberdade, significa que nós temos a permissão de ir e vir, por exemplo. Né? Exemplo mais banal. Mas também direito pode significar um poder, né? Segundo Hohlfeld, também uma imunidade. E em relação a esses 4 diferentes sentidos, nós podemos estabelecer também certas diferenciações em relação a usos do conceito de dever, de obrigação, etc. Né? Então, uma elucidação conceitual do que é ter um direito significa, por exemplo, né, esse eu acho que é um excelente exemplo, né, especificar os diferentes sentidos da palavrinha direito. Né? E, basicamente, nós podemos, enfim, também, né, trabalhar na direção de mostrar que, muitas vezes, direitos são apenas reivindicações, né, nesse sentido primeiro aí do Hohlfeld, mas nós podemos dar um sentido mais forte aos direitos enquanto titularidades da pessoa. Né? A pessoa está, digamos, ela possui, né, esse direito que é constitutivo da sua pessoalidade. E é nessa direção que a gente pode pensar que o conceito de pessoa, né, significa, e é assim que Tugendhat pensa, ser uma pessoa significa ser um sujeito de direitos. Né? Então, o conceito de direito está imbricado com o conceito de pessoa. Ser pessoa, na verdade, para o Tugendhat, é ser um agente portador de direitos e obrigações. Tá? Então, quando nós, por exemplo, dizemos o que significa respeitar uma pessoa, nós podemos elucidar dessa maneira. Né? Alguém é uma boa pessoa quando ela é respeitosa, por exemplo, quer dizer, ela não infringe direitos de uma outra pessoa, né? Ou ela cumpre as obrigações em função das outras pessoas. Né? Bem, e agora então, feitos esses esclarecimentos iniciais, alguns metodológicos, né, outros de categorias éticas importantes, né, da ética do respeito universal, do Tugendhat, eu gostaria então de apresentar a principal transformação que ele faz da segunda formulação do imperativo categórico, basicamente. Né? Então, só antes de fazê-lo, lembrem, ele teve uma fase onde ele trabalhava mais com um esquema conceitual, digamos, contratualista. Né? Isso significa que o princípio ético aí seria mais ou menos o seguinte, né, que eu devo me submeter a um sistema de normas, eu faço isso livremente, se eu sei que as outras pessoas também têm razões para se submeter a esse sistema de normas. Né? Então, por exemplo, ele é um sistema de normas bom para todos. Né? Ele satisfaz interesses empíricos das pessoas, esse sistema então se aplica universalmente, etc. Né? Bom, conforme eu antecipei, o Tugendhat foi criticado, né, pela Ursula Wolff, que, por exemplo, dizia que, a partir de um referencial teórico contratualista, nós não chegamos a um sistema propriamente moral, mas apenas a um sistema jurídico. Sim, chegamos a um sistema de normas, mas um sistema de normas jurídicas. Né? E foi por isso, então, que Tugendhat fez uma retratação e começou a elaborar, então, uma ética do respeito recíproco. Né? Isso está anexado ao livro Problem der Ethik, né? Do qual faz parte essas Drei Vorlesungen. Bem, sem mais, né, eu gostaria, então, de dizer que nos primeiros capítulos o Tugendhat faz isso que eu já apresentei, né, uma análise conceitual das categorias éticas fundamentais, etc. E no capítulo 5 do livro, ele chega a uma moral, né? Ele chega a propor uma moral cuja ideia fundamental é ser, então, nos termos da sua justificação para adotá-la, uma reformulação da ética de Kant. Né? E, nesse sentido, a ética dele é claramente deontológica. Né?
Então, para a gente entender só, eu gostaria de lembrar, né, porque nós tratamos em videoaulas anteriores da ética do Kant e esse princípio foi apresentado e discutido, né? Então, aqui eu só vou lê-lo novamente para vocês lembrarem, né? Então, a segunda formulação do imperativo categórico do Kant diz o seguinte, né? Que nós devemos agir de modo que a gente tome a humanidade, tanto na nossa pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim e nunca meramente como meio, né? Então, percebam aí, né, a utilização do conceito de pessoa e também essa ideia de que pessoas elas têm um certo valor especial, dignidade, né, nos termos de Kant, e que elas devem, portanto, sempre serem tratadas como um fim em si e nunca meramente como um meio, né? Bem, o Tugendhat faz algumas observações sobre essa fórmula, faz uma crítica. A principal delas é que a linguagem do Kant, né, de tratar alguém como meio, como mero meio, como fim em si, etc., ela não é muito clara e ela é confusa, né? Inclusive, os exemplos que o Kant dá, eles mostram que, enfim, ao menos essa utilização dessas categorias não são muito boas, né? Então, por exemplo, o Kant acha que toda relação sexual antes do casamento é tratar alguém como mero meio, enquanto que toda relação sexual no casamento seria sempre um tratamento da outra pessoa simultaneamente como fim em si, etc., né? E, obviamente, isso não é o caso, né? Também no casamento existe estupro, por exemplo, né? E não é claro que relações antes do casamento ou sem o casamento sejam um tratamento, digamos, de alguém como mero meio. Ao contrário, né? Se ambos consentem, obviamente, isso satisfaria essa condição da ética do Kant, né? Então foi exatamente por essa linguagem e essa falta de clareza entre a linha demarcatória que o Tugendhat se põe a reescrever essa formulação do imperativo categórico nesses termos, né? Age diante de todos de tal modo que tu irias querer que os outros agissem na perspectiva de qualquer pessoa. Então, esse é o princípio do respeito universal. Soa muito como a regra de ouro, né? Também parece que tem uma aproximação aí mais à regra de ouro, né? Do que propriamente do imperativo categórico do Kant. Mas tem um detalhe que é extremamente importante, que é essa introdução da perspectiva de qualquer pessoa, né? O Tugendhat estava ciente de que a regra de ouro está sujeita a várias objeções. Uma delas, por exemplo, é que ele permitiria certos comportamentos sadomasoquistas, por exemplo, né? E enquanto que a introdução dessa perspectiva imparcial evita isso. Bom, nós temos aqui então nesse princípio a formulação de uma ideia básica que é a seguinte: nós não podemos instrumentalizar as pessoas. Lembrando da definição de pessoa agora, então nós devemos reconhecer as outras pessoas como sujeitos de direitos e agirmos de acordo, né? Cumprirmos as nossas obrigações em relação a elas, né? Somente para constar, essa teoria ética ela não é muito diferente, por exemplo, né, daquele princípio que o Ronald Dworkin diz que é o princípio de legitimação de um governo, né, que o governo deve tratar todas as pessoas com igual consideração e respeito. Aliás, o Dworkin é alguém que defende, né, uma ética baseada em direitos, né, com a qual, como a gente viu agora, o Tugendhat se aproxima bastante. Então, para ir encerrando a videoaula de hoje, né, eu gostaria de dizer que essa ética pode ser aplicada, né, o próprio Tugendhat, em outros escritos de ética e política, ele faz aplicações à bioética, discute questões de eutanásia, por exemplo. Mesmo nos Vorlesungen über Ethik, por exemplo, ele discute questões relacionadas com a nossa relação com animais não humanos e assim por diante, né? Embora brevemente ele faça.
Mas o que eu queria então fazer não é discutir essas aplicações pontuais, eu vou deixar isso para mais adiante, algumas delas, mas dizer que, enfim, essa ética do respeito universal que engloba em si então a ideia de direitos, né, talvez hoje pudesse ser considerada uma espécie de língua franca da moralidade. Né? Por quê? Porque, lembrem, né, ela foi elaborada na modernidade, ainda num espírito justnaturalista, né, considerando, por exemplo, em Locke, os direitos naturais, né? Mas principalmente a partir das críticas de Bentham e da proclamação da Revolução Francesa, da Declaração da Independência Americana, se passou a chamar direitos humanos ou direitos civis. Né? E, fundamentalmente, né, no século XX, em meados do século XX, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que se tornou assim uma espécie de padrão moral universal. Né? Dos quase 200 países que tem hoje no mundo, todos eles subscrevem essa Declaração Universal dos Direitos Humanos e não apenas subscrevem, mas transformaram as suas legislações, né? Começando assim com uma espécie de efeito cascata da Constituição até os códigos mais ordinários né, as políticas públicas. Quase todos os países do mundo se sentem, né, e acabam adotando, né, se sentem obrigados a adotar as principais declarações da ONU, que não apenas essa que é a clássica, mas as subsequentes, né, que vão ampliando um pouco o leque de direitos humanos. Né? Então, essas aplicações que ainda são feitas hoje, né, essas declarações, né, claro, as declarações da ONU, elas não têm força de lei, elas são recomendações aos diferentes países, mas elas trabalham muito nesse sentido de serem, enfim, né, de incorporarem as noções de direitos e ampliarem, não apenas para, né, direitos humanos, mas também eventualmente para animais não humanos, ao menos aqueles que nós conseguimos mostrar, por exemplo, que tem uma certa capacidade de agência. Eu penso que, de fato, animais não humanos, né, como por exemplo primatas superiores e outros, têm capacidade de agência. Né? O primatologista holandês Derval mostrou, né, que bonobos, chimpanzés fazem pactos políticos, etc. Então eu não vejo como um problema ampliar a comunidade moral e incorporar animais não humanos, digamos, né, como aqueles tipos de entidades que são portadores de direitos e obrigações. Nós estamos também na iminência agora de produzirmos robôs que são agentes, né, agentes artificiais, são capazes de tomar decisões, e nós precisamos também, logo mais, reconhecê-los, né, como portadores de direitos. Né? Bem, e assim então, e com isso eu vou finalizando, né, que a gente pode ampliar tanto a comunidade moral incorporando, né, pessoas que então são portadoras de direitos, né, não só os seres humanos, mas também a gente pode ampliar o leque dos direitos humanos. Né, embora isso tenha que ser feito com cuidado para não trivializarmos a noção do que significa ter um direito. Né? Obviamente, nós não podemos atribuir direitos a coisas, por exemplo, pedras, né? Não faria sentido, mas nós podemos ampliar claramente o leque de direitos. Então, aqui é comum se falar dessa maneira. Houve uma primeira geração de direitos que foram os direitos de liberdade, cuja expressão é, por exemplo, Locke, ou as revoluções inglesa, né, e a Declaração Americana. Mas paulatinamente foram também incorporados direitos sociais, né, direitos econômicos, por exemplo, né, direito a um trabalho decente, a remuneração decente e tal. Mais recentemente se fala de direitos ecológicos, né, o direito a viver num meio ambiente saudável, a água não poluída, o ar, né, e etc. E também agora com desenvolvimentos da engenharia genética, da descoberta de
técnicas de edição do genoma humano, por exemplo, CRISPR-Cas9, né? Se fala de direitos biológicos, eventualmente se nós temos ou não temos um direito de ter o nosso patrimônio genético, né, inalterado, etc. Logo mais também teremos que falar e ampliar o leque dos direitos em relação, digamos, ao mundo digital, né? Muito se fala hoje, por exemplo, do direito de, sei lá, ser esquecido na internet, né? E assim por diante. Bem, então, essa é uma proposta de uma ética do respeito universal, baseada na noção de pessoas, né, como portadoras de direitos e obrigações, e é uma contribuição significativa de um modelo deontológico, né? Então, por hoje ficamos aqui. Na próxima videoaula eu vou apresentar o último modelo deontológico mais recente, que é a proposta de contratualista, né, do John Rawls, de pensar a justiça como equidade. Então, estão todos convidados a assisti-la. Até lá, obrigado.